Salve progressistas, eu sou o Clayson. O conteúdo que nós vamos entregar para você no vídeo de hoje ele é muito importante, especialmente porque nós vamos colocar aqui trechos de vídeos que nós gostaríamos muito que fossem apresentados hoje na CPI da Covid, nesse que é um dos depoimentos mais importantes da CPI, o depoimento de Ricardo Barros. Vou trazer para você uma breve apresentação, um breve resumo do que é a história política do Ricardo Barros e vou apresentar esses vídeos que eu quero já de antemão pedir para que Randolfo Rodrigues, para que senadores da CPI que estão conduzindo a CPI da Covid, colocassem esses vídeos para que pudessem ser confrontados com o Ricardo Barros, porque são vídeos chocantes que demonstram a irresponsabilidade não só do próprio Ricardo Barros, que a meu ver tem que ser responsabilizado e tem que responder por um crime, tem que responder por um processo judicial em cima das suas atitudes, como também demonstra como é o governo Bolsonaro como um todo e a postura do próprio Bolsonaro mediante a pandemia. Peço para que você veja o vídeo até o final, peço que, se possível for, você compartilhe esses vídeos que nós estamos colocando aqui no canal, nas suas redes sociais e nos ajude. Sempre pedindo para você dar o like aqui, para você não se esquecer, se inscrever no canal, ativar o sininho. É importante que você ajude o nosso trabalho. Estamos com essa meta aí dos 300 mil inscritos, então, por favor, se inscreva no canal para a gente chegar lá. A gente precisa ter voz em 2022. Quem é Ricardo Barros? Isso é importante você saber. Ele é natural da cidade de Maringá, ele é deputado federal pelo Partido Progressistas, ele é deputado pelo estado do Paraná e é a 6ª vez que ele é deputado. Ele teve a primeira vez como deputado em 1995. O Ricardo Barros ele é líder do governo Bolsonaro na Câmara e ele teve esse posto depois que o atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, foi alçado como presidente lá. E aí a ideia é que o Ricardo Barros poderia ser o líder, como ele é, né, o líder do Bolsonaro, para poder ajudar nessas articulações na Câmara. Em 2011, ele esteve envolvido em um escândalo de corrupção na licitação de publicidade da Prefeitura de Maringá. Segundo essa denúncia foi movida pelo Ministério Público do Paraná em 2015, o Barros teria orientado o secretário municipal de saneamento de Maringá, o Leopoldo Fielski, a fazer um acordo entre duas agências de comunicação que disputavam licitação, um negócio de 7,5 milhões de reais. O prefeito na época era Silvio Barros, que é irmão do Ricardo Barros. 4 dias após a divulgação das gravações que trouxeram o caso à tona, ele anunciou que deixaria o cargo para trabalhar na campanha de Roberto Pupim, também do Partido Progressista, à Prefeitura de Maringá. Em 2016, após esse processo de impeachment da presidente Dilma, com o voto favorável do Barros, inclusive, o deputado foi o relator do orçamento. Naquela ocasião, ele anunciou cerca de 10 bilhões no Bolsa Família como medida para cumprir a meta do governo de superávit. Naquele ano, o superávit era de 0,7% do PIB. E aí, durante o governo Michel Temer, ele acabou, então, se tornando ministro da Saúde. Ele avançou com medidas de enfraquecimento do Sistema Único de Saúde, ele ajudou para que o SUS piorasse bastante quando ele foi ministro da Saúde. Teve uma tentativa de corte de mais de 11 bilhões de reais na pasta da saúde, a defesa de planos de saúde privados, cortes de servidores públicos de forma arbitrária. Na verdade, ele teve o nome de ministro da doença, foi o apelido que colocaram nele, porque de ministro da Saúde não tinha nada. Naquele período, numa sequência de ataques ao SUS, ele afirmou que muitos pacientes recorrem ao médico por imaginar doenças. Isso ficou muito divulgado na época. Ele disse que as mulheres acessam mais a rede pública de saúde porque trabalham menos. Um desastre, um terror. Recentemente, ele defendeu a contratação de parentes no serviço público. Isso foi feito em abril deste ano. A dele previa que a liberação do nepotismo era algo que deveria acontecer. Uma prática que é proibida pelo Supremo Tribunal Federal por violar um princípio, o princípio constitucional da impessoalidade na administração.
Esse é o líder do governo Bolsonaro na Câmara. Um sujeito que, quando era ministro da Saúde, ele fez uma compra de medicamentos da Global, cerca de 20 milhões de reais. Esses medicamentos nunca foram entregues. Inclusive, 19 pessoas morreram pela falta desses medicamentos, que nunca foram entregues, que até hoje nunca foi explicado. A prática dele é sempre utilizar empresas meio que debaixo do pano, empresas secundárias, vamos colocar assim, para dar golpes. É o caso da Precisa, a empresa que estava diretamente envolvida no caso da compra da vacina Covaxin. O Ricardo Barros ele foi trazido no contexto da CPI quando houve o depoimento do deputado Luiz Miranda. O Luiz Miranda disse que conversou com o Bolsonaro, falou com ele a respeito dos problemas em relação a essa compra, que poderia ser fraudulenta, dessa vacina Covaxin, comprada muito mais cara do que o valor real. E quando o Luiz Miranda foi conversar diretamente com o Bolsonaro então fala: isso é coisa de Ricardo Barros, já sabendo desse perfil corrupto do Ricardo Barros. E foi aí justamente que foi cogitado toda essa questão de convidar o Ricardo Barros. No primeiro momento ele foi convocado, e aí depois o próprio presidente da CPI, o Omar Aziz, ele mudou o status e ele agora é convidado. Ele é um convidado para a CPI. E é nesse contexto que ele vai falar hoje na CPI. A questão é que nós sabemos que os problemas com essa compra da Covaxin exigem uma série de atenções maiores. Nós já tivemos um depoimento por parte da Precisa e há também uma suspeita em cima do Ricardo Barros, porque nesse caso, nesse episódio mais recente, já durante a pandemia, ele foi autor de uma emenda, de uma medida provisória para acrescentar a Central Drugs Standard Control Organization, a CDSCO, que é o equivalente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, só que lá da Índia. Ele colocou essa empresa no rol de órgãos habilitados a autorizar vacinas que podem ser importadas pelo Brasil. A Covaxin ela não tem registro na Anvisa, mas como ela tem registro na Índia, então ele fez essa emenda para autorizar a importação e facilitar essa compra da Covaxin, que nós sabemos, né, é cheia de dúvidas, para dizer muito pouco. E é um negócio bilionário sendo comprado por uma empresa que já tinha, no momento anterior, como eu disse para você, na gestão do próprio Ricardo Barros, vendido um medicamento que não entregou, matando 19 pessoas. Então a situação, pelo menos com esse levantamento todo que eu estou passando para você, ela é muito séria, mas não para por aí. Eu vou trazer agora para você alguns vídeos que mostram o perfil do Ricardo Barros, que é o perfil que eu considero de um criminoso, um sujeito que defende a chamada imunidade de rebanho de uma forma terrível. Quero mostrar aqui para você esse primeiro vídeo, presta atenção. O Bolsonaro, ele acha que os problemas que enfrentaremos pela crise econômica serão muito maiores do que os que enfrentaremos pela crise de saúde. Então, que o ideal seria o enfrentamento do vírus e não correr do vírus como estamos fazendo. Nós estamos tentando fugir do vírus e ele está pegando igual, né? Uhum. Então, ele queria enfrentar o vírus, né? Alcançar logo o pico da curva para que haja 60% da população infectada com anticorpos e aí acaba a epidemia. Quando o vírus começar a encontrar tantas pessoas que não são receptivas, porque já tem anticorpos, aí acaba a propagação. Não vai acabar antes de infectar 60% das pessoas. E se a gente levar um ano para infectar 60% das pessoas, nós vamos ficar um ano com uma crise econômica e depois para recuperar vai ser tudo muito mais difícil. Aí vem, mas é salvar vidas ou é salvar a economia? É as duas coisas, salvar vidas e a economia. O fato é que hoje nós estamos tendo um prejuízo econômico e não estamos salvando vidas porque não conseguimos estruturar o sistema de saúde para isso. Esse vídeo é de 18 de maio de 2020. Como você percebe, a ideia do Ricardo Barros, junto com a ideia, ele está falando da ideia do Bolsonaro, é infectar o maior número de pessoas. Palavra dele.
infectar. Só que ele fala, em vez de ele falar infectar com Covid, ele fala infectar com o anticorpo. É, infectar com Covid. Eles trabalharam imediatamente a favor da infecção das pessoas. Ele desejou isso, ele colocou isso como uma estratégia, como uma forma. E ele fala em nome do Bolsonaro, ele diz: o Bolsonaro quer que as pessoas sejam infectadas. E ele fala isso com uma naturalidade gigantesca. Mas é importante você saber que durante toda a pandemia ele defende a tese da imunidade de rebanho. Ele acredita que as pessoas precisam se infectar. Ele deseja isso e acredita que isso seja válido e defende isso inúmeras vezes. Nesse vídeo aqui, ele defende novamente a imunidade de rebanho. Nós estamos no dia 28 de junho de 2020 e veja bem a fala que ele coloca nesse dia. Nós devíamos buscar mais rapidamente o que chamamos de imunidade de rebanho, ou seja, que a grande parte da população, mais de 60%, já tivessem anticorpos, portanto tivessem adquirido o vírus e feito resistência a ele através dos anticorpos, e isso encerraria a pandemia, segundo toda a literatura que existe. É importante que a gente entenda que esse tipo de postura é uma postura assassina. Ele deveria ser preso em função do que ele está falando aqui. Esse sujeito foi ministro da Saúde. A irresponsabilidade de um sujeito desse é gritante. Tem um outro vídeo aqui em que ele faz uma reunião, como convidados estavam lá Nise Yamaguchi, Paolo Zanotto e Anthony Wong. Aqueles que a gente sabe claramente são negacionistas. E aqui nós já estamos lá no final de 2020, lá no dia 28 de outubro, no final do mês de outubro de 2020, onde ele organiza um evento na Câmara para discutir essa contaminação como medida de enfrentar a pandemia. Ele achava, ou talvez ainda ache, que contaminar as pessoas é uma forma de enfrentar a pandemia. Veja um trecho desse vídeo. Eu queria debater, em especial, a imunidade de rebanho por transmissão. Volta à normalidade. Esse é o tema. Nós estamos vendo aí a segunda onda de infecção, transmissão do vírus na Europa. Todas as medidas de recuperação econômica tomadas vão por água abaixo. Começa tudo de novo. É muito caro este modelo. E eu, pessoalmente, acredito que nós deveríamos retomar a normalidade totalmente da sociedade, fazer o isolamento vertical, ou seja, só idosos imunodeprimidos terem cuidados especiais, e desta forma nós adquiriríamos a imunidade de rebanho, encerraríamos a epidemia e faríamos um plano de retomada econômica sustentável ao médio e longo prazo. Perceba que o Ricardo Barros passa a pandemia inteira defendendo a contaminação das pessoas com a Covid-19. Isso é criminoso. Esses vídeos eu faço um apelo. Nós temos outros vídeos aqui que o tempo não nos permite apresentar. Mas existem vários vídeos do Ricardo Barros, ele defendendo essa tese da imunidade de rebanho. Eu faço um apelo aos senadores, a todos que estão no âmbito da CPI da Covid, que exibam esses vídeos e que coloquem claramente a postura criminosa do Ricardo Barros. É importantíssimo que ele responda criminalmente. Ele precisa responder por essas atitudes que levaram milhares de pessoas à morte. É bom lembrar que em Manaus foi colocado esse projeto de imunidade de rebanho na prática, onde nós tivemos a morte de milhares de pessoas. A gente teve, inclusive, 50 pessoas que morreram sem oxigênio, morreram asfixiadas em Manaus, e tudo isso em função deles terem feito lá um laboratório usando as pessoas de cobaia nessa imunidade de rebanho. Então é muito importante que isso seja levado. Faço mais uma vez esse apelo aos senadores da CPI que exibam esses vídeos no âmbito da CPI da Covid e que incriminem, que façam uma sugestão ao Ministério Público para que coloquem na cadeia pessoas como Ricardo Barros. O que você pensa a respeito do líder do governo Bolsonaro na Câmara?
Você acredita realmente que ainda dá para defender a tese de imunidade de rebanho? Nós podemos falar sobre isso no momento futuro. Não se esqueça de dar o like no vídeo, o seu like é muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a gente a atingir essa meta dos 300 mil inscritos aqui até 2022. Um grande abraço, até a próxima.